que ouviram a pregação do Evangelho durante a grande tribulação, através das 144 mil pessoas que estarão pregando o Evangelho, que são os judeus, os 144 mil, e também eles ouvirão e verão as duas testemunhas que Deus enviará durante a grande tribulação, que farão proezas, farão maravilhas. Então, muitas pessoas se converterão, serão salvas. E o anticristo perseguirá essas pessoas a ponto de matá-las. Enquanto ele não as destruir, não sossegará, cumprindo-se todas as profecias que estão registradas na palavra de Deus. Depois, número 6 diz: multiplicar a iniquidade no mundo. Então o anticristo terá também como papel dele, como missão, de multiplicar a iniquidade na face da terra. Tudo será permitido, porque a palavra de Deus não terá mais valor, e também porque o Espírito Santo não estará mais na terra como está hoje. Hoje ele age livremente através de todos os servos de Deus. Naquela época não, ele só agirá através das duas testemunhas e através dos 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo de Israel. Então, neste período, o anticristo estará governando e estará livre para fazer qualquer coisa, e ele então ensinará o povo a pecar cada vez mais. Não terá mais nada com a verdade, tudo será permitido. Os homens estarão piores do que antes do dilúvio, ficarão muito piores, porque a iniquidade, o pecado, será coisa normal, será coisa bonita, será coisa que vai fazer com que as pessoas sejam elogiadas ao invés de repreendidas, como é hoje. Depois nós temos aqui no tópico de número 3, a doutrina do anticristo. Então, quais são as bases da doutrina que o anticristo implantará? Primeiro, substituir Deus pelo diabo. Então ele vai aqui substituir. Como é que ele vai fazer isso? Então, através da centralização da religião voltada para o homem. Então ele vai fazer com que o homem apareça como um ser especial, como um Deus, como um ser que poderá progredir cada dia mais, se tornando cada dia mais então igual a Deus. E ele vai então divulgar o antropocentrismo. O que é antropocentrismo? Então, é a filosofia que afirma ser o homem o centro de tudo. Então, ele vai trazer à mente das pessoas a ideia de que o homem é mais importante do que Deus, é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, ele vai voltar a religião para ser o homem como ser supremo, o ser superior de todos. Então, número 2, criar um Messias para Israel. Então, a função dele, do anticristo também, é uma das suas doutrinas, a sua maneira de ensinar. Ele vai trazer então um Messias para Israel, um outro Messias para Israel, visando então promover o pseudo Salvador para toda a humanidade. Ele vai trazer então a ideia de que ele, o anticristo, é o Messias prometido por Deus para salvar o povo de Israel, para implantar o reino de Israel sobre a face da terra. E eles vão acreditar nisso. E ele enganará os judeus até a metade do tempo da grande tribulação, ou seja, durante os 3 anos e meio do início da grande tribulação. Ele conseguirá substituir na mente dos judeus o verdadeiro Messias. Ele então se fará passar pelo Messias. Número 3, concretizar o que desde que for expulso do céu o diabo intenta fazer. Então ele vai concretizar. O que é o maior desejo de Satanás? O maior desejo dele é ser adorado como Deus. O maior desejo dele é de ser igual a Deus, de subir acima de Deus.
de colocar o seu trono acima do trono de Deus. Então o maior desejo de Satanás é ser adorado, principalmente pelo povo escolhido por Deus. Então ele, durante esse período, ele conseguirá os seus intentos malignos, que é de ser adorado como Deus. Vamos para o tópico de número 4. O anticristo no templo de Deus. Vamos ouvir agora um louvor ao Senhor nosso Deus e depois estaremos voltando com a nossa lição. Uma das semanas na profecia bíblica. Apocalipse. O livro está aberto. Distribuição BV Filmes. A gente não precisa da igreja para ser uma família, tá? Eu vou dizer mais uma vez. Eu não quero mais ouvir sobre essa história de Bíblia. Se quer ir, vai. Por que você não abre seu coração só um pouquinho? Por favor, Thomas. Olha pra mamãe. Aqui, dá um sorriso. Olha, mamãe. Um sorriso. Isso. Querida. Voltamos então com o tópico de número 4. O anticristo no templo de Deus. Já que a besta e o falso profeta atuarão como antideuses, o reino de Satanás haverá de funcionar como o antirreino de Deus. Número 1 aí diz: os judeus aceitam o anticristo como seu Messias. Jesus já havia dito: olha, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Está em João, capítulo 5, versículo 43. Os judeus então aceitam o anticristo como seu Messias, como seu Salvador, como enviado de Deus para reinar sobre eles. Número 2, a verdade seja erradicada. Então, aqui nós vimos que o anticristo no templo de Deus, ele agirá a fim de que a verdade seja erradicada. Então, ele vai agir de maneira que a verdade seja exterminada. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, diz assim: com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então a verdade é que nesse tempo, como esses homens, como esses seres humanos que estão sobre a face da terra durante o reinado do anticristo, não quiseram obedecer a Deus, não se arrependeram dos seus pecados, Deus enviará a eles a operação então do erro. Eles vão crer nas mentiras de Satanás, vão ser enganados. Número 3, sejam suspensos os sacrifícios de Deus. Então, ele firmará, o anticristo firmará um concerto por uma semana, que é 7 anos, com os judeus, e na metade desse tempo, ou seja, no final de 3 anos e meio, ele vai romper com este concerto. Então nós cremos que exatamente por causa da imagem que ele vai colocar no templo em Jerusalém, e os judeus então descobrirão que ele não é o seu Messias, então eles romperão essa aliança.
esse pacto que eles tinham firmado, esse concerto que tinham firmado por 7 anos.